Mas Deus é fiel, como disse o irmão aqui, né? Sabe o que aconteceu com a mulher que me botou um chifre? É a mãe dos meus 2 filhos. Você fala, que otário. O cara casou com a mulher que botou os casei. E se tivesse perdido aquela mulher, teria perdido a mulher da minha vida. Minha esposa é o rio que atravessa meu deserto. Mas para ganhar aquela mulher eu tive que perdoar. Foi difícil pra caramba. Quando a mulher atrasada, eu falava, ah, meu Deus. Foi muito difícil. Mas foi o perdão que me deu aquela mulher, me deu meus 2 filhos. Foi o perdão que me deu meu ministério. Senhores, ser um líder religioso hoje é uma tarefa um pouco ingrata, eu já digo o porquê. A depender do seu nicho, se você não tiver uma vida perto do ideal, ou que as pessoas espelham em ser, essas verdades um pouco mal digeridas nos bastidores da sua vida podem vir a público na forma de um exposed. Ainda mais quando você fala para casais e fala sobre casamentos, sobre uma vida de casamento ideal, bíblica e etc. Se você não tiver uma vida ideal, não tiver lá casado certinho, de véu e grinalda, tiver algum BO no seu passado, as pessoas irão te julgar por ele. E por que eu estou dizendo isso aqui? O pastor Cláudio Duarte, que misturou pregação com humor, bem conhecido até mesmo fora da bolha gospel, porque a sua forma divertida acaba tornando as suas pregações uma espécie de stand-up para casais, né? Tá. Há pouco tempo atrás, o casal revelou que a esposa dele já havia traído ele. Pois é, tem essa mancha aí no relacionamento deles. Então, ela já o traiu. E agora, ele tem um podcast. Nesse podcast, o pastor teve a ideia de entrevistar a própria esposa. Pois é, dando munição, né? Tá, beleza. E naquela de papo sincerão entre marido e esposa, cara, algumas coisas saíram do controle. Eu já falei aqui que a ideia de traição tem sido relativizada hoje em dia, certo? O que é traição? Se pega numa mensagem um pouco ambígua com um colega de trabalho é traição? Curtir aquela foto de biquíni da amiga da fulana é traição? Bem, para muitos, isso aí nem é traição, o que importa é o ato. Mas para a esposa do pastor, ela tem um critério mais flexível ainda para saber se é ou não traição. E ela fala sobre esse critério nesse vídeo. Acompanha comigo. Já teve alguma história, alguma situação que te aborreceu, que você ficou chateada com alguma história que eu contei? Bom, já teve sim, que foi a respeito que ele fala de como liberar perdão, né? Que foi uma coisa assim que foi a respeito de uma traição, né? Que houve, e embora tenha sido uma traição, mas eu não considero tanto porque nós não éramos casados. Então as pessoas elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso como se do tipo assim, poxa, você já era casada com ele e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas ao mesmo tempo falava que já sentia que eu era a mulher da vida dele, que eu era a pessoa com quem ele iria passar o resto da vida, então ele já se sentia casado, mas engraçado que nunca me comunicou isso. Então isso foi uma das coisas assim que me chateou bastante, mas olhando também por outro lado, houve sim um erro da minha parte, mas eu acho que isso aí seria um outro podcast, né? Porque tantas pessoas passam por isso e eu acho que valeria a pena falar mais sobre isso numa outra ocasião. Já viu que eu estou auto me convidando. Senhores, o homem a qual ela se referia, que adiou a ideia de colocar um anel no dedo para celebrar um casamento, que já se sentia se casado com ela, que já era a mulher da vida dela, era o próprio marido. O marido dela, na época, falava essas coisas mesmo não estando casado, ou seja, na época do namoro, ele já dizia que se sentia casado com ela, que ela era o amor da vida dele, e nesse período de namoro, ela cometeu o adultério e o traiu. Mas na visão dela, não é exatamente uma traição porque eles não estavam casados. E isso deixou uma mágoa nela, porque enquanto ele dizia que se sentia casado, na visão dela, era um sentimento injusto da parte dele, porque ela não foi avisada desse compromisso todo que ele já tinha com ela. E enquanto isso, nesse período, ela acabou o traindo, dizendo inclusive que por não serem casados, o peso da traição é menor. Então, enquanto um se sentia casado
e colocou um peso alto na traição, ela, por não estar casada, acredita que a traição não teve um peso maior, já que foi fora do casamento. Tá. Eu já vou dizer aqui pra vocês o que acontece quando você torna o seu próprio relacionamento um produto no mercado de hoje. Porque isso que está acontecendo agora com o pastor, de tentar trazer para o podcast a própria esposa para fazer uma lavagem de roupa a céu aberto, cara, isso é um fenômeno muito moderno. É como se os relacionamentos estivessem públicos ou fossem públicos e a internet tivesse o poder de separar ou unir pessoas. Segue. Antes de seguir, senhores, como anda a sua evolução pessoal? Ou melhor, como anda o seu inglês? Não ter inglês é se limitar culturalmente e limitar também as fronteiras da sua educação e da sua profissão. Falar inglês é liberdade, é um investimento pessoal inegociável e o Projeto Conselho está em parceria com o método B-Way do professor Jonas Bressan, senhores. Quer aprender o inglês? Sair daquele eterno nível intermediário, sair daquele básico inglês de videogame ou de legenda de seriado que não leva você para o próximo nível? E além disso, quer um processo com início, meio e fim, onde até o fim dele você vai estar no seu avançado 100% online, acessa o link na descrição desse vídeo no comentário fixado e tenha 40% de desconto de um dos cursos de inglês mais vendidos na internet e campeão de avaliações positivas na plataforma Eduz. Método B-Way, o inglês definitivo, certo, senhores? Agora voltando aqui à nossa conversa, como se já não estivesse ruim, o pastor cava um pouco mais no relacionamento e em mesa aberta acaba expondo ainda mais os detalhes. Uma nota de 1 a 10 para Cláudio Duarte como marido, companheiro, parceiro. Marido eu daria 9. Tá. Uma nota para pai. Pai eu daria 5. 5. Uma nota para sexo. Eu daria uns 9. Uma nota para avô. Dou um 10. Uma nota para gestor, administrador. Embora isso me irrite muito, mas eu dou um 10 também. Em uma lista de notas, apesar de muitos elogios, sugeriu em aberto que ele é um péssimo pai e que, de alguma forma, apesar dele ser um homem de sucesso, né, na carreira e prover, né, essa última nota, ela, apesar de eu não gostar de admitir, eu dou um 10 para você como homem provedor. O que deu pra perceber é que a vida dele de trabalho é um incômodo na visão dela. Mas como o sucesso dele é inegável, ela acaba tendo que engolir a seco essa verdade e entender, não, como homem provedor, você é nota 10. E ele ficou tão incomodado em ser visto como um pai abaixo da média que ele acabou cavando um pouco mais nesse detalhe. Bom, vamos lá. A nota mais baixa que eu ganhei foi de pai. Tá certo? E eu acho meio injusto em algumas coisas. Certo? Em outras eu acho que tem razão. Então qual conselho você me daria para eu subir, certo? O conceito, porque eu criei 2 filhos, que fique claro, deixa eu falar aqui em minha defesa. Criei 2 filhos muito bem sucedidos, graças a Deus. Homens honrados, decentes. O meu mais velho está até participando aqui da gravação, tem 2 filhos. Ele tem que se defender diante da esposa que o colocou como um pai ruim, né? E mulher tem uma praga de uma palavra, que eu não sei o que é. Apoio. Apoio. Eu já achei até que ela tinha algum defeito, que ela precisava de uma bengala, que eu nunca vi uma mulher gostar tanto de apoio. Mas assim, eu entendo que em muitas áreas, em muitos momentos, eu poderia ter oferecido mais coisas, então eu acho que vale a dica. Bom, numa de suas mensagens, eu ouvi algo que eu achei muito interessante, não sei se você ouviu de um outro pregador e replicou, ou se realmente foi uma revelação, a respeito da mulher com fluxo de sangue, que ela primeiro precisou ser curada para depois Jesus chegar até a jovem, né, a menina, e curar a menina. Então, hoje em dia, eu vejo a nossa geração pecando muito com essa geração mais nova, porque impõem muitas coisas e dizem muitas coisas para eles do tipo assim, olha, eu estou te dando mais do que eu recebi. Então, eu acho isso humilhante no extremo. Porque eu vejo hoje que a gente pode andar com essa geração e trocar informações com essa geração. Então eu te dei a nota 5 porque você tem dentro de casa 2 homens de bem, você tem dentro de casa 2 homens super inteligentes, 2 homens que podem fazer com que esse nome, Cláudio Duarte, ainda dure mais um pouco. O julgamento como pai mediano diante dos olhos dela foi porque ele criou os filhos como um homem da própria geração dele, né? E mesmo que eles sejam homens que já têm suas famílias de sucesso, né, bem-sucedidos,
para a mulher, para a esposa, né, não foi suficiente. Ela achou que a nota 5, provocativa, seria para que ele cedesse à próxima geração e aprendesse com os filhos, dando a entender que ele é inflexível quanto a aprender com a próxima geração. Bom, ele teve que se defender falando que foi uma nota injusta, né, já que ele se doou muito, né, inclusive é um pastor milionário. E ele comentando que como pai, esse negócio do apoio não é exatamente fazer a vida do filho. Chega momentos que você pode sim conflitar com os seus filhos, e um filho, quando escolhe o seu próprio caminho, tem que discordar também do pai, para que ele consiga lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Então ele, sendo um pai que proveu de tudo, inclusive presença, e ainda assim ser taxado de mediano porque não apoiou talvez 80% ou 100% os sonhos, desejos ou vontade dos filhos, não torna ele um pai mediano. Mas o que eu percebi é que ela tem uma visão um pouco mais emocional dessa ideia de apoio e não pragmática, e acabou fazendo com que ele saia do podcast como um pai medíocre ou mediano. E tá aí o erro de você tornar o seu relacionamento um produto. Mas vou te falar, vende, hein? Tornar o seu relacionamento um produto vende. As pessoas querem consumir casais ideais, querem fazer da sua vida um reality show, um parâmetro para alcançar. E quando você faz questão de ser isso para a sua audiência, você começa a cavar o seu próprio calcanhar de Aquiles. Porque relacionamentos têm fases, relacionamentos podem terminar, têm seus divórcios, têm suas crises, suas traições, como foi o caso da querida, daquele jeito, né? E agora? Você vai ter que lidar com críticas, apedrejamentos públicos. Então, será que vale a pena vender na base do casal perfeito, o casal bíblico, ou seja o que for, né, fazer da formação da família um produto ou um palanque? Não seria melhor deixar tudo isso nos bastidores e pregar de uma forma onde você consiga atingir, sem necessariamente tornar fama, quantidade de filhos e etc, etc, um valor necessariamente para sua audiência? Bem, entenda quem faça, não condeno, apenas discordo e entendo que isso é cavar uma armadilha complicada no seu futuro. Mas então, senhores, o que acharam dessa situação toda? Traição que não é traição, lavação de roupa em podcast, meu amigo. Bem, eu vou ficando por aqui, senhores. Não esqueçam de verificar o link com desconto exclusivo para quem é inscrito do nosso projeto Conselho, certo? Aprenda seu inglês, que certamente esse é um investimento inegociável na vida de qualquer homem. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até.